Olá a todos, a paz do Senhor, um bom dia. Hoje eu estou novamente aqui para falar algo da parte do Senhor, uma mensagem novamente para nossa reflexão. E eu gostaria de ler uma passagem que vai estar no livro de Mateus 24, o verso é o 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E eu gostaria de fazer uma pergunta, primeiramente. Se eu te falasse que lá no começo do ano, né, um pouquinho antes, eu te falasse que chegaria uma praga, uma doença, que ela seria mundial e que ela mataria milhões de pessoas, milhares de pessoas, no mundo todo, uma doença que não seria a única, que haveria mais doenças desse tipo. Você acreditaria em mim? Eu acho que não. Quando nós nos acostumamos com algumas coisas que acontecem no nosso cotidiano, nada mais é do que, vamos dizer, aquilo que Romanos fala em Romanos 12, verso 2, que nós nos moldamos às situações ao redor. E é exatamente isso que aconteceu. Nós nos acostumamos com esse termo, coronavírus. Mas isso não seria comum se eu te dissesse no começo do ano, antes que tudo isso estivesse acontecendo. E eu te pergunto mais, e se eu te dissesse que não é a única? Em Mateus 24, vai dizer que são pestes. E por que eu tô falando isso? Essa semana me fizeram a seguinte pergunta: como que eu poderia acreditar em um livro? E como que ele poderia ser o meu guia? Eu vou te contar uma coisa. O coronavírus é uma profecia atual e está se cumprindo. Sim, é uma profecia, porque em Mateus 24, 2000 anos de que tudo isso está acontecendo ao nosso redor, isso já estava sido profetizado. Tinha sido profetizado na palavra de Deus, que aconteceriam pestes que afetariam todo o mundo, todos os humanos, toda a raça humana. E, bom, não preciso nem te falar que se você der uma zapeada aí no jornal, você vai vendo que existem outras doenças que estão, vamos dizer, próximas de acontecer. Que os cientistas falam que tem outros vírus, que há mutação do coronavírus, ou até mesmo uma similar que está acontecendo agora, que é similar ao Ebola, e que também pode ser ou se tornar mundial. E aí é que entra. Como que esse livro pode ser o meu guia? Eu vou te contar uma outra história. Ela se encontra em Daniel 2. É uma profecia. Daniel era um profeta muito usado por Deus. E esse profeta, ele profetizou diferente dos profetas atuais. Os profetas atuais, eles profetizam e eles esperam que suas profecias se cumpram ainda enquanto eles estão vivos. Só que não foi o caso de Daniel. Daniel profetizou 500 anos. E olha, eu vou te falar, se você tentar cumprir uma profecia atual por um profeta atual, às vezes você não consegue com tanto detalhes quanto aconteceu na profecia de Daniel. Isso mesmo. Daniel profetizou que haveriam quatro reinos mundiais, que seria a Babilônia, que era o rei, que era o reino que ele estava atualmente, que era o Nabucodonosor. Depois dele viria o Medo-Persa, e depois a Grécia, e depois a Roma. Exatamente isso aconteceu, mas aconteceu 500 anos depois. 500 anos. Daniel não estava vivo. Ele não se preocupou, por exemplo, como muitos atualmente se preocupam, se essa profecia vai se cumprir, e ficaria na expectativa de, será que aconteceu? Não. Daniel não. Daniel simplesmente foi um profeta da parte do Senhor que falou, isso vai acontecer porque é a palavra do Senhor. É interessante, não é? E o que eu tô te falando é uma prova que este livro que fala, que é a Bíblia, que falou sobre essa profecia, ele é verdadeiro, ele é atual. Ele fala de profecias que
que se cumpriram e ele fala de profecias que vão se cumprir. E sabe o que mais me preocupa? É que dentro da palavra de Deus vai falar que são pestes, que são doenças, que são muitas, que vão acontecer terremotos, que vão acontecer tremores de terra em todos os lugares, que vão acontecer erupções vulcânicas. E é exatamente isso que nós estamos vendo, só que nós estamos vendo assim em pequenos lugares e não no mundo todo. Mas isso não quer dizer que não vai acontecer. Sabe por quê? Porque o texto que eu li para você está escrito que passará o céu e passará a terra, mas jamais a palavra do Senhor passará. Então esse livro, ele é um livro que me guia, ele é um livro que guia milhões de cristãos, milhões de pessoas que acreditam que esse livro é real, porque ele muda contextos históricos. Ele faz com que coisas aconteçam muito tempo antes, muito tempo depois. Ele falou e vai se cumprir. E é muito interessante isso. Então, essa profecia que eu li para você em Mateus 24:35, ela está profetizada nada mais, nada menos do que 2000 anos, quase 2000 anos. E ela vai se cumprir, porque a palavra do Senhor ela não é falada em vão. E aí eu te pergunto, os cristãos, eles seguem esse livro, eles acreditam nesse livro, em tudo que ele fala. E você? No que você acredita? E se eu te perguntar, você está acreditando no jornal? Porque ele é atual? Ele não conta tudo. Mas a Bíblia conta tudo. E tudo com muita antecedência. E qual é o sentido da vida? Você já pensou? Por que você está aqui? Qual é o teu propósito? Para que você nasceu? A Bíblia também fala que você nasceu para ser um adorador, para ser aquele que faz a vontade de Deus, que Deus já te conhecia antes mesmo de você nascer. E, portanto, você é especial para Deus. Você é muito especial para Deus. Deus não te criou somente para você ser, vamos dizer, uma poeira cósmica, como, vamos dizer, os jornais ou a atualidade fala, que nós somos uma poeira cósmica muito pequena comparada a todo o universo. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus te criou porque Ele te ama, que Deus te criou porque Ele quis, que Ele tem todo um propósito preparado para a sua vida em amor. E Ele deseja que você o encontre, o busque, para que este propósito venha a ser plenamente realizado em sua vida. E com isso, você precisará de apenas um pouquinho de fé. Sim, é um pouquinho de fé. Porque a fé ela vai crescendo conforme você vai experimentando as coisas de Deus. Experimentando a sua vontade na sua vida. Através da palavra de Deus, você encontra inúmeras referências para que você aprenda a lidar com mãe, a lidar com o pai, a lidar com os filhos, a lidar com os amigos, com os inimigos, para lidar com você mesmo. Então, se você tem alguma dúvida que a palavra de Deus é verdadeira, eu te falei sobre uma profecia há 500 anos, há mais de 2.500 anos que se cumpriu. Eu estou te falando de uma profecia que se cumpriu há mais ou menos 2.000 anos. E eu estou te falando que as outras profecias que estão escritas na palavra de Deus também vão se cumprir. E eu estou te falando que Deus tem um propósito para a sua vida. Então, faça com que esse propósito também se cumpra na tua vida. Porque você é muito importante para Deus. E Deus está te chamando no dia de hoje. Vai ter um encontro com Ele. Vai ter um encontro com Ele através da palavra de Deus. Sim, Deus tem algo preparado para você dentro da palavra dEle. É especial, é só seu. Então que hoje você fique com essa palavra de reflexão, que você tenha um dia abençoado, que o Senhor seja na sua vida e que você encontre o caminho certo através da palavra de Deus. Isso mesmo, da Bíblia. Ela tá mais atual do que muito jornal. Exatamente. Ela é atualizada. Isso, ela é atualizada. O tempo todo. Ela tá tão atual que ela tá falando do ontem, do hoje e do amanhã. Ela é eterna. E por falar em eternidade,
Deixa eu te falar uma coisa. Sabe quando que a palavra de Deus diz que essas coisas vão se cumprir? Nos fins dos tempos. E você pode me perguntar, quando foi que esse fim dos tempos vai chegar? Ou quando foi que ele começou? Deixa eu te falar, ele começou diferente do nosso calendário. Sabe por quê? Porque o nosso calendário começou a ser contado, o nosso calendário atual, assim que Jesus nasceu. Então, contou a partir do nascimento de Cristo e nós estamos em 2020. Então, tem 2020 anos que Jesus nasceu. Só que é exatamente isso. Quando Jesus nasceu aqui na Terra, é como se lá no céu tivesse um relógio também, só que esse relógio começou a ser contado de trás para frente. Isso mesmo. Tinha um tempo determinado e esse tempo ele está regredindo. Vai chegar o tempo exato em que essa palavra vai se cumprir. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas eu sei os sinais. E foi isso que eu te falei, sobre os sinais dos fins dos tempos. Quando o tempo vai começando a regredir, a regredir, a regredir, e que essa palavra de Deus ela vai se cumprir quando chegar no tempo exato que Deus tem preparado. E o que eu te pergunto nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, você está preparado? Isso. Você está preparado para que essa profecia se cumpra e que o Senhor da minha vida e da tua vida, o Senhor que profetizou, que falou tantas coisas através da palavra dele, você está preparado para esse encontro? Porque esse encontro, esses sinais que eu te falei, são sinais que antevêm, ou seja, antes, é como se você fosse receber uma visita e alguém te desse um telefonema e te dissesse, eu estou chegando. Aí você pergunta, que horas? Que dia? Olha, eu não sei, porque como eu estou indo, eu não sei que dia ou que hora eu vou chegar. Eu só sei que eu vou chegar. Exatamente isso que Jesus fez. Ele disse, eu vou. Nós cantamos esse Maranata, hora vem Senhor Jesus. Nós não sabemos a hora, nós não sabemos o dia, mas nós sabemos de uma coisa. Nós lemos a Bíblia e está escrito lá que esses dias estão próximos. Que esse relógio que está em contagem regressiva, ele está cada dia que passa mais próximo de se cumprir. Mais próximo. Então que você esteja preparado e caso você não esteja, se prepare. Por quê? Porque essa palavra é verdade e ela vai se cumprir. Um beijo, fica com Deus, que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau!